Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Quebrando o Controle, seu canal de games preferido. Tenho absoluta certeza disso, mano, certeza absoluta. Rapaziada, recentemente saiu a notícia de que o jogo da Mulher Maravilha tem grandes chances de ser cancelado, cara. E se você nem sabia que um jogo da Mulher Maravilha tava em desenvolvimento, você tá sabendo agora. A new threat comes to our shores, and I must call you home. O jogo inteiro foi descartado e ele tá sendo refeito desde o início. Você tem noção de quantos milhões de dólares isso custa? Forge new bonds. You are a hero. A gente já viu isso acontecer algumas outras vezes na indústria e deu completamente errado. Deu muito errado. Inclusive esse jogo tem até trailer de anúncio, cara. Eu lembro que eu fiquei bem animado quando eu vi, afinal de contas, um jogo da Mulher Maravilha tem chance de ser muito promissor se feito da maneira certa. But you can be more. You can be a leader. Tá mais pra um teaser do que pra um trailer, vai, porque não mostra nada, mas mesmo assim é legal. My daughter, a new threat comes to our shores, and I must call you home. Restore what has been broken. Unite old enemies. Forge new bonds. You are a hero, but you can be more. You can be a leader. You are Wonder Woman. E depois que eu vi essa notícia maravilhosa, eu tive a ideia de trazer aqui esse vídeo e mostrar pra vocês jogos de super-herói que deram errado, cara, que por incrível que pareça, são muitos. Superman 64. Cara, esse jogo aqui, ele é o completo caos. Bugs, gameplay, level design, tudo. O jogo é todo errado. Superman 64 é um jogo praticamente injogável, cara. Eu te garanto que você ia preferir matar o Nameless King nível 1 do que jogar essa bomba. O jogo é tão quebrado ao ponto de ser mais fácil zerar ele usando bugs do que zerar da forma convencional. Pra vocês terem uma noção. Aos que se perguntaram, não, eu não joguei esse jogo e eu quero permanecer bem longe dele. E eu recomendo que vocês façam o mesmo. Inclusive eu recomendo muito a review do Colônia Contra-Ataca sobre esse jogo, cara. Senhor Wilson se sacrificou por nós. Avengers. Hello, San Francisco! O jogo dos Vingadores não só é uma bomba, como é um dos maiores baits que eu já levei na minha vida. Eu tô falando sério. Thor, Tony, check it out. At once. Try to keep up. Eu lembro nitidamente como foi o primeiro trailer de gameplay desse jogo, cara. Na Torre de São Francisco, os heróis lutando lá e alternando. Uma hora você tava jogando com o Homem de Ferro, depois você passava pro Hulk, depois você passava pro Thor. E é só isso. Depois de ver essa bagaça, eu já fiquei completamente louco pra poder jogar. Eu fiquei louco. Um tempo depois a galera começou a jogar em eventos esse jogo e só jogavam essa parte da torre... Da ponte de São Francisco. Só jogava essa parte, era a única parte que tinha pra poder jogar do jogo. Tony, Thor, got some of those flyers on me. Annoying little guys, aren't they? On my way. Após um longo período de tempo, finalmente chegou a beta do jogo. E eu me deparei com um Destiny da Marvel. Bom, se fosse pelo menos minimamente decente igual Destiny, o jogo tava vivo até hoje. O jogo era um live service genericaço. Eu me lembro de jogar aquilo e pensar, não é possível que o jogo seja isso. Não é possível que seja tão ruim assim. E ele era muito pior. E é claro, depois de tudo isso, todos esses avisos, é óbvio
que eu comprei o jogo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Pode me chamar de idiota aí, porque eu sei que eu sou. E sabe aquela fase de São Francisco que todo mundo jogava, falava, nossa, é muito maneiro, cara, você jogar com os personagens? São os primeiros 5 minutos do jogo e é só isso. Shit! É literalmente só o início do jogo. E depois o jogo vira o quê? Um live service genericaço. Mata o mesmo inimigo, faz a mesma coisa, mesma área, sem contar que o jogo deveria se chamar Miss Marvel. Porque você joga mais com ela do que com os Vingadores. Eu não vou falar que o jogo não tem qualidades, porque o gráfico é bonito e a gameplay é gostosinha. O jogo também tem animações muito bonitas, sabe? Mas eu sinceramente não sei quem foi o abençoado que teve a ideia de fazer um jogo dos Vingadores online. Era só fazer a primeira fase, só que no jogo inteiro. Inclusive vocês sabem que tem um trailer obscuro aí, né? De um jogo dos Vingadores não anunciado, que também era online, só que em primeira pessoa. Coisa de maluco, o jogo parecia ser um Left 4 Dead dos Vingadores. Eu não sei quem teve essa ideia maravilhosa também. Você vê que não é de hoje que os caras criam um jogo dos Vingadores online, né? Tá amarrado. Não é à toa que o jogo foi um grande de um flop, né? Inclusive não dá nem pra comprar ele em nenhum lugar hoje. Os caras tiraram das lojas. Bizarro. Didn't you hear? Esquadrão Suicida. Task Force X. Who are we killing? The Justice League. A Warner viu o fracasso que foi o jogo dos Vingadores, olhou aquilo e pensou: eu quero fazer igual. Going airborne! How you feeling, Floyd? Ready to kick your ass. Criando nada mais nada menos do que essa bela bomba. Let's dance! Vocês devem ter pensado, pô, esse daí o Simba esquivou, né? Ele passou longe. E eu comprei mesmo assim. Com possíveis caídas. E a pergunta que não quer calar, esse jogo é tão ruim quanto o jogo dos Vingadores? E eu, sinceramente, eu acho que não. Tudo bem que isso vai de pessoa pra pessoa, mas eu gostei do jogo, me diverti. Come and get him. O jogo te libera um mapinha muito legal, tem uma gameplay gostosinha, cara. Os gráficos são bonitos e é divertido. Flash is alive. And he has Luthor. One damn thing at a time. Sim, mas por que esse jogo flopou? O fato dele ser um jogo de serviço, rapaziada, matou esse jogo completamente. Esse jogo segue algumas regrinhas que mata ele por si só. Por exemplo, missões repetitivas, depender que o jogador esteja online a todo momento, com foco maior no online, ele acaba tendo uma história fraca e menor também. São vários fatores e é exatamente o que aconteceu com o Esquadrão Suicida. O que é uma pena, porque assim como o jogo dos Vingadores, cara, esse jogo tinha muito potencial, até porque ele foi desenvolvido pela Rocksteady, cara. A mesma desenvolvedora que fez os jogos do Batman, cara. Você tem noção? E eu acredito que pra poder vender mais esse game, eles ainda fizeram esse jogo se passar no mesmo universo do Batman Arkham. Então é óbvio que todo mundo ficou extremamente puto quando pegaram o Batman da série Arkham, amarraram ele numa cadeira e deram um tiro na cabeça do Batman. Eu vou confessar que eu também fiquei muito com isso. Together, we are unstoppable. E até sair jogos bons, como por exemplo Marvel's Spider-Man 1 e 2, cara, saíram um monte.
mas um monte de jogo ruim. E não é à toa, né? O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais famosos do mundo inteiro. É óbvio que a galera ia querer fazer um monte de jogo dele. Mas esse aqui que eu vou falar, meu Deus do céu. Espetacular Homem-Aranha 1 já era um jogo que dividia muita gente. Tinha gente que amava e tinha gente que detestava o jogo. O jogo tinha vários prós e vários contras, como por exemplo o Web Swing, que o Homem-Aranha saía dando tiro de teia pro céu. Ele jogava teia onde? Na nuvem, pra se pendurar? Uma coisa que, por exemplo, o Homem-Aranha 2 de PlayStation 2 já fazia, galera, que era literalmente jogar a teia no prédio e sair fazendo web swing. É uma coisa simples. O jogo tinha uma história meia boca, gráficos que não eram tão bons assim, mas a gameplay até que era gostosinha e dava pra se divertir. Agora o 2, meu irmão, conseguiu piorar muito algumas coisas do primeiro. Sabe o web swing que eu falei do primeiro? Eles arrumaram no segundo. Só que aí eles criaram um outro problema, eles colocaram um monte de atividade pro jogador ficar fazendo, que se ele não fizer, ele começa a ser procurado, que nem no GTA. O jogo piora, os gráficos pioram, a gameplay dá uma pioradinha, só não é tão ruim porque ainda segue a mesma linha do primeiro. O problema são essas obrigações que o jogo traz, cara, que não deixa você se divertir. E pior que na minha infância eu jogava muito esse game. Eu ficava p***, mas eu jogava muito. Apesar, é lógico, de ter outros muito melhores do que ele, cara, como por exemplo Shattered Dimensions ou Web of Shadows. Mas e aí, você conhecia esses games, cara? Você jogou eles? O que você acha sobre? E lembre-se de acessar a Swain Sport Plus para ver todos os nossos conteúdos e de baixar a Swain TV tanto na App Store quanto na Play Store. Esse é um aplicativo de streaming maravilhoso para você que busca um entretenimento de primeira, cara. Um podcast, um filme ou até mesmo um esporte. Porque se tem uma coisa que não tem fim nem limite aqui é o entretenimento. Quebre os comentários que eu vou estar olhando todos, belezinha? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto, falou, rapaziada. É nóis.